Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com mais uma palestra pela plataforma do STT. Essas palestras são palestras sequenciais de diversas metas do projeto do SUS, do Núcleo de Saúde Digital. Cada meta vai introduzindo aqui alguns temas, alguns assuntos relacionados com a manufatura digital, com a saúde digital. E hoje nós vamos receber a engenheira biomédica e mestre em ciência e tecnologia, Tabata Ganga. Ela vai falar sobre um projeto específico de próteses mioelétricas infantis. Antes disso, ela vai dar um contexto geral de como surgiu essa pesquisa, e eu vou pedir que vocês desliguem as câmeras enquanto ela está falando. Depois que a Tabata falar, nós voltamos com as câmeras para a gente fazer uma discussão, tá? Se alguém tiver alguma impossibilidade de que seja gravado, por favor, se manifeste. Se não, todos concordam que nós estamos gravando aqui, porque depois fica disponibilizado no canal do YouTube. Bom dia, Tabata, pode ficar à vontade. Bom dia, professora Maria Elisete. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco do nosso conhecimento e do trabalho do nosso laboratório com vocês. Eu vou falar para vocês hoje sobre a prótese mioelétrica infantil, que é o projeto que eu estou desenvolvendo no meu doutorado de inovação. Só que é um problema, é um desafio tecnológico bem grande. Então, para contextualizar por que a gente precisa, né, a necessidade que a gente tem hoje de desenvolver essa prótese mioelétrica, então eu vou contar um pouco para vocês como a gente chegou nesse momento que a gente está hoje. Então, começando, eu vou me apresentar brevemente. Então, eu sou engenheira biomédica, formada pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho uma experiência que depois de me formar, eu trabalhei na indústria, fui para o mercado de trabalho, empreendi, tive uma startup, depois voltei para a academia, onde eu fiz o meu mestrado de inovação tecnológica, com ênfase na área de tecnologia da informação, onde eu trabalhei no desenvolvimento de sistemas informáticos para gestão de identidades digitais com blockchain. E agora eu estou no laboratório de órteses e próteses 3D com a professora Maria Elisete Kunkel, fazendo doutorado em inovação tecnológica. Estou envolvida com ela em vários projetos de pesquisa, principalmente no desenvolvimento de projetos, na captação de fomentos, e auxilio ela na gestão do laboratório também, sendo vice-coordenadora hoje do Lab 3D. Esse é o nosso laboratório. Ele foi o primeiro laboratório no Brasil dedicado à criação de órteses e próteses por impressão 3D, com foco em membros superiores. Hoje a gente tem um layout otimizado, onde uma parte do nosso laboratório é voltada para a fabricação digital, que é aqui onde estão as nossas impressoras, e a outra parte do laboratório ela é voltada para o trabalho mais de computador, onde a gente trabalha com a simulação, com a engenharia e com o design. Além disso, a gente também adapta esse nosso espaço para fazer a reabilitação, quando nós fazemos a entrega dos dispositivos. A nossa equipe ela é bem grande, a gente tem mais de 25 pessoas hoje atuando no nosso ecossistema do laboratório, que envolve engenheiros biomédicos, designers, programadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pessoal da psicologia, além de alunos de iniciação científica e estagiários dessa área também. E eu vou começar contando para vocês a história, né, como surgiu esse grande problema da engenharia biomédica que não foi resolvido até hoje, que são as próteses de membro superior. Então, ela já é um grande desafio desde o início da história da humanidade. A gente tem relatos do ser humano tentando reproduzir partes dos membros perdidos. A primeira prótese que a gente tem notificada hoje na história, ela foi encontrada na tumba de um faraó lá do Egito. Então, realmente há muito tempo a humanidade vem tentando resolver esse problema que é a reprodução dos nossos membros, né? E quando se trata dos membros superiores, é a parte mais complexa quando a gente pensa em biomecânica do corpo humano. Então, só na mão humana, a gente vai ter ali cerca de 27 graus de liberdade. O que significa esses 27 graus de liberdade? São 27 possibilidades que a gente pode combinar para fazer movimentos diferentes. E isso vai adicionando a complexidade da engenharia nesse projeto. Então, a gente começou ali até o século XIX, essas próteses elas eram desenvolvidas principalmente com materiais naturais, como madeira, couro. Alguns começavam a utilizar um pouco de borracha natural e ferro, mas a gente tinha o problema do peso, né, de ser algo realmente muito pesado e não muito funcional. Então, ali com o advento, né, com a evolução industrial, com a evolução das indústrias,
a gente chegou na era do plástico, na era dos polímeros. Então, ali no século XX, essas próteses começaram a ser desenvolvidas com plásticos, mas plásticos mais industriais, com métodos um pouco mais complexos de fabricação. E hoje a gente está vivendo um momento que a gente gosta de chamar que é as próteses do século XXI. Elas também são produzidas com polímeros, mas elas são produzidas com uma tecnologia completamente diferente. A gente vai falar um pouco mais aqui ao longo dessa palestra, mas essa nova tecnologia, ela permite que a gente possa personalizar os dispositivos, pensando em cada pessoa, na necessidade de cada pessoa, num custo que se torna viável. E que lá no século XX, quando a gente trabalhava com injeção de plástico, com usinagem, então esse processo ele se tornava muito caro também, e não reprodutível. A gente tinha, até então, a gente tem que fazer milhares de próteses em alta escala, porque o processo de fabricação é muito caro, então a gente não consegue chegar nessa alta personalização que esse tipo de dispositivo precisa. Além dessa complexidade que a gente falou, cada tipo de amputação, a gente vai ter mecanismos de próteses diferentes para atuar. Então, essas amputações elas vão ser resultados de diferentes fatores, como condições congênitas, acidentes traumáticos, doenças. E a gente tem que sempre pensar que essas situações elas não são iguais. A gente vai ter condições congênitas que são únicas para cada paciente, acidentes traumáticos que também vão gerar sequelas que são únicas. Então, cada paciente ele vai ser em si um projeto de engenharia biomédica. E essa prótese ela vai servir também para diferentes funções. Pode ser que a pessoa queira uma prótese que substitua essa funcionalidade, pode ter uma pessoa que queira que substitua apenas a estética da mão, a funcionalidade que a pessoa deseja com aquela prótese vai variar também. Então, é um universo muito amplo ali para a gente pensar em fazer algo em alta escala, produzir milhões de unidades de prótese e fazer com que todas as pessoas que necessitem dessa tecnologia se adaptem à tecnologia. A gente tem que pensar o contrário. Além dessa questão, né, da diferença do nível de amputação, a gente vai ter os diferentes tipos de prótese. Então, a pessoa ela vai ter opções que ela vai seguir ali. Ela pode optar viver sem a prótese. Hoje, a maioria opta por viver sem a prótese. Ela pode optar por uma prótese passiva, que ela tem ali a função de ser estética, ela não faz uma função mecânica de preensão ou de pinça. A prótese mecânica, que é aquela prótese que é acionada por um outro movimento do próprio corpo do paciente. A prótese mioelétrica, que ela é acionada através de sinais neuromusculares. A prótese funcional, que ela tem a funcionalidade específica para algo. Essa na imagem que a gente tem aqui é uma prótese adaptada para jogar tênis. Então, a gente hoje faz aqui no laboratório prótese adaptada para tocar violão, prótese adaptada para jogar sinuca. Então, a gente vai ter esse universo também. E a prótese parcial, que hoje é uma das mais complexas de se desenvolver em nível de engenharia, porque a gente tá substituindo parcialmente um membro perdido. O processo tradicional de produção dessas próteses, ele envolve um processo semi-artesanal, onde a gente vai ter moldes manuais, materiais que são extremamente caros e importados. Vai ser um processo também bem demorado e especializado. Aqui no Brasil são pouquíssimas pessoas que dominam, que têm esse conhecimento de como criar essas próteses, porque são trabalhos realmente quase que artísticos. Os custos são elevados, muitas vezes se tornam inacessíveis. Eu vou mostrar para vocês mais para frente ali quanto custa mais ou menos cada uma dessas próteses. E, como resultado, a gente acaba tendo uma alta taxa de rejeição, porque ou é desconfortável ou tem um ajuste inadequado. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de como que é uma prótese mecânica convencional hoje, fornecida no mercado. E esse aqui é um exemplo de molde de gesso, que é o molde de gesso que tem que ser feito para poder confeccionar essas próteses. E aí, como vocês podem ver, é algo difícil de armazenar. Esse molde de gesso, ele quebra. Esse exemplo que a gente tem aqui, dá para ver que ele acabou sendo quebrado. Então, existe uma série de outros fatores que encarecem esse processo também. A gente vai ter ali a necessidade de refazer peça, porque a peça quebrou. Às vezes foi fazer a medida da pessoa, a pessoa estava se mexendo, era uma criança, acabou pegando o molde errado.
Então, muitas vezes esse molde tem que ser enviado para fora do país, e aí quando chega uma peça de gesso ali, a alfândega do local acaba não deixando passar. Então, a gente tem uma série de limitações hoje na produção, no processo tradicional de fabricação de próteses. Para isso, surge a transformação digital nessa área, para trazer essa fabricação digital de próteses. O que é quando a gente fala em transformação digital? É quando a gente traz tecnologias digitais para poder melhorar os processos, aumentar a eficiência e criar novos serviços e modelos de atendimento, principalmente quando a gente fala em Brasil, onde mais de 75% do sistema de saúde ele está ali no Sistema Único de Saúde. A gente tem o maior Sistema Único de Saúde do mundo, então o desafio de escala aqui no nosso sistema de saúde brasileiro, ele é central. A gente tem que conseguir usar a tecnologia para otimizar e conseguir atender essa grande quantidade de pessoas que necessitam de atendimento médico. Então, a gente vai ter ali ferramentas como a telemedicina, para poder auxiliar no processo de telereabilitação desses pacientes, a inteligência artificial, para a gente poder desenvolver tecnologias e planos que são personalizados para a evolução de cada pessoa, a internet das coisas, que é um conceito onde a gente consegue conectar da inteligência para as coisas. Então, a gente pode ter uma prótese que é conectada com o nosso celular e, através disso, a gente consegue fazer uma troca de informações e monitorar o uso dessa prótese. O blockchain, que é uma ferramenta que serve para proteger os dados dessas pessoas. Então, a gente tem que pensar se a gente está captando dados fisiológicos, esses dados fisiológicos estão sendo tratados por uma inteligência artificial e estão sendo transferidos de um dispositivo para um celular. Então, a gente precisa pensar também na segurança desses dados. Então, essas 4 tecnologias juntas com a manufatura aditiva, com a impressão 3D, elas trazem uma grande contribuição nesse processo de transformação digital, principalmente na fabricação de próteses e órteses. Então, com essas tecnologias, a gente consegue automatizar processos médicos, personalizar o cuidado de saúde, reduzir os custos e o tempo de produção e trazer precisão, segurança e acurácia. Algo, como eu falei lá no começo, é uma grande necessidade do nosso maior sistema de saúde pública do mundo. A gente tem um grande problema de escala mesmo, muitas pessoas precisando ser atendidas. Então, pensando nesse processo de fabricação digital, a gente criou um fluxo digital que envolve ali desde o processo de prescrição, a criação desse biomodelo, onde a gente substitui o gesso por tecnologias alternativas digitais, como o escaneamento 3D. A partir desse biomodelo, a gente parte para o design digital com maior precisão, onde virtualmente a gente já consegue observar como está ficando a estética, se está encaixando ou não. Com design digital, a gente passa para fabricação digital. Isso também abre uma possibilidade muito interessante no nosso país, que tem uma extensão geográfica muito grande, que é o designer ficar em uma cidade, a impressora ficar em outra, e a gente conseguir fazer também uma telefabricação, descentralizar a produção desses dispositivos, dessas próteses também, e depois partir para a reabilitação, onde a gente pode trazer plataformas de telereabilitação para auxiliar nesse processo e diminuir a rejeição, que hoje mais de 80% dos usuários acabam rejeitando o uso das próteses depois que eles começam a usar. Isso independente se é a prótese tradicional ou se é a prótese 3D. A impressão 3D, para quem nunca viu como essa tecnologia funciona, então ela vai construindo ali camada por camada, que é o que possibilita hoje essa personalização dos dispositivos médicos, a redução do nosso tempo de produção, diminuir os custos. O material hoje que a impressora 3D usa, ele vai custar na faixa de R$200 o quilo. Com 1 quilo a gente consegue fazer ali pelo menos umas 2 próteses. Se for uma criança, dependendo, a gente faz até umas 3. E com isso aumenta a acessibilidade, especialmente em áreas remotas. Então existe essa possibilidade da gente colocar ali impressoras 3D, onde é difícil chegar à logística também. E com essa transformação digital, a gente chegou nessas próteses 3D, onde a gente tem uma produção mais ágil e precisa, diminuindo esses prazos. Hoje a gente consegue fazer uma prótese mecânica ali em 1 semana, se precisar, até uns 3, 4 dias a gente consegue fazer, consegue personalizar esse dispositivo,
Então, a pessoa ela pode escolher a cor, se é uma criança, ela pode escolher um personagem para ficar uma coisa mais lúdica e mais divertida dela usar. Com isso, a gente consegue reduzir os custos, aumentar a acessibilidade e descentralizar essa produção para áreas remotas. O que alavancou o desenvolvimento dessas próteses 3D foi o surgimento dos projetos da comunidade open source de próteses 3D há cerca de 10 anos atrás, ali mais ou menos por 2015, a gente teve o surgimento a grande comunidade, né, a primeira grande comunidade que surgiu foi a Enable. A Enable é uma organização sem fins lucrativos digital, que ela reúne pessoas no mundo inteiro. Então, aqui nesse mapa, cada pontinho nesse mapa é alguém que está trabalhando junto com essa rede da Enable para poder desenvolver essas próteses e entregar próteses 3D para pessoas pelo mundo inteiro. E eles possuem essa plataforma, que é o Hub da Enable, onde a gente consegue ali trocar essas ideias, conhecer outras pessoas, e eles possuem também um catálogo de dispositivos. Quando a gente vai nesse catálogo de dispositivos, a gente consegue identificar que as próteses 3D elas foram separadas em 3 categorias. A primeira categoria são as próteses para amputação parcial de punho, onde a movimentação ela é feita pelo próprio acionamento do punho da pessoa. O segundo modelo é também para desarticulação de punho e amputação transradial, onde a pessoa vai fazer o movimento do cotovelo para fazer o acionamento dessa prótese. E o terceiro modelo é quando a amputação é acima do cotovelo. A gente não tem nenhuma dessas duas articulações para fazer um movimento natural. Então, a gente precisa buscar outras formas para fazer o acionamento dessa prótese. E, no caso, é através do sinal neuromuscular. Então, mostrando aqui um pouco como funciona o acionamento de cada uma delas. Essa aqui é uma prótese parcial de punho, que ela é utilizada, a gente usa tanto para amputação parcial de punho quanto para agenesia. Esse outro modelo a gente usa tanto para desarticulação de punho quanto para amputação transradial, onde através do próprio movimento do cotovelo, a pessoa consegue fazer esse acionamento e fazer os movimentos finos. E esses 2 modelos, principalmente esse último modelo, foi o que a gente veio trabalhando nos últimos 10 anos, aperfeiçoando, e a partir dele, a gente acabou criando ali o programa Mão 3D, ele é vanguarda aqui no Brasil, foi o primeiro programa de extensão a fazer esse trabalho de doar próteses para crianças através de impressão 3D. Então, a gente começou ali com esse processo de parametrização, impressão, montagem, curso, workshop. Já tem agora uma experiência de 10 anos, tanto na produção, quanto na entrega e na reabilitação. E hoje a gente já conseguiu atender mais de 60 pessoas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também. A gente já atendeu pessoas, uma garota na Venezuela, por exemplo. Então, a gente tem essa abrangência hoje de Brasil e América Latina. E com esses 10 anos de experiência, a gente já errou muito, já acertou muito, e com isso a gente criou um protocolo consolidado de entrega e reabilitação com essas próteses 3D mecânicas. Então, a gente começa ali com o protocolo de atendimento, onde a primeira etapa, a pessoa entra no nosso site, preenche o formulário digital, depois disso a gente agenda um teleatendimento com toda a equipe para conversar com essa pessoa. Então, a gente vai ter ali um designer, um engenheiro biomédico, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional e uma pessoa da área da psicologia para conversar com esse paciente e entender quais são as reais demandas e o que ele tem de expectativas com essa prótese. Depois disso, a gente faz uma reunião da nossa equipe para poder definir qual que é o melhor tipo de prótese para esse paciente, se a gente consegue hoje atender esse paciente. E depois disso, ainda à distância, a gente solicita para essa pessoa fazer uma aquisição de 3 medidas com uma fita métrica. Ela envia essa medida para a gente e a gente passa para a próxima etapa do nosso protocolo, que é o protocolo de produção. Então, a gente criou um catálogo de customização desse modelo que a gente trabalha. Então, a gente envia esse catálogo para o paciente, onde ele pode escolher ali as cores, o tipo de personagem que ele quer usar, quais combinações que ele deseja fazer. A partir do momento que isso foi definido, a gente parte para a parametrização e para a modelagem dessa órtese. Às vezes, precisa fazer ali algum ajuste, dependendo do que a pessoa tem de expectativa.
Depois disso, aplica o nosso protocolo de impressão, que a gente já estudou também, definiu quais são os melhores materiais e as melhores configurações da impressora para fazer isso, e aí parte para a montagem da prótese, que também é um processo trabalhoso. Hoje a gente ainda demanda bastante trabalho manual nesse processo da montagem da nossa prótese. Após a montagem, a pessoa vem, então, até então, é feito à distância. É só na última etapa do nosso protocolo que a pessoa vem até o nosso laboratório, ou a gente vai até a pessoa, dependendo se é um evento, por exemplo. Então, já aconteceu da gente dar um curso em uma universidade no Guarujá, e a gente aproveitar que está indo para lá e fazer a entrega da prótese de uma criança lá. Então, a gente costuma fazer esse tipo de coisa também, aproveitar que tem um evento, que tem um congresso, e buscar uma forma para otimizar esse processo. Então, quando chega nessa última etapa, que é a etapa presencial, a gente faz primeiro um preparo psicológico dessa pessoa para receber a prótese, depois ela faz testes e ajustes com a terapeuta ocupacional, passa para alguns treinamentos de atividade diária para aprender a utilizar a prótese, e a gente acompanha, faz um acompanhamento clínico pós-entrega dessa prótese. Aqui alguns exemplos. Então, essa, inclusive, é a menina que a gente fez lá no Guarujá. Ela queria uma prótese da Jasmine, a personagem. Então, a gente fez essa personalização, escolheu as melhores cores. Quando a gente foi entregar a prótese para ela, foi uma festa também. A gente levou a boneca, levou balão. Teve apoiadores, acho que foi o Rotary Club que fez esse apoio. Então, eles levaram várias coisas ali porque isso importa também, não é só entregar a prótese, é mostrar para essa criança, dar o empoderamento de que ela está recebendo uma prótese, que ela vai ali poder ter a liberdade de fazer várias coisas com essa prótese. Além de criança, a gente também faz de adulto. Então, esse aqui é um exemplo que a gente unificou ali uma prótese mecânica com uma prótese funcional. Então, a gente fez uma adaptação, um guia nesse modelo da prótese para esse rapaz poder jogar sinuca. Então, é bem importante a gente ter essa conversa inicial, porque a gente sabe que a tecnologia é limitada, como eu mostrei ali para vocês no começo da palestra, é um problema muito complexo de engenharia, a gente não consegue resolver todos os problemas. Então, a gente sempre tenta buscar ali o principal problema. A gente não vai resolver todos, mas pelo menos um problema a gente vai resolver muito bem e vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa para que ela não tenha a rejeição dessa prótese após a entrega. Porém, existem alguns casos que hoje a gente não consegue atender com mão 3D. Não são todos os casos que a gente consegue atender. Esse aqui é um caso, quando a gente tem uma amputação transradial, mas o membro residual ele é muito curto. Então, a gente consegue ver aqui que é difícil fazer a fixação da nossa prótese, a gente consegue fazer até algumas adaptações, mas na hora do nosso paciente ali fazer o movimento, ele não consegue ter a força suficiente para gerar a alavanca e conseguir ter a funcionalidade ideal dessa prótese. Então, esse é um dos casos, mas a gente tem vários casos assim hoje na nossa fila de espera. Isso acontece, é um problema de mecânica, é um problema de física, a gente não tem ali o torque suficiente para gerar esse movimento, porque a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio da prótese, ela exige uma força que é muito grande e acaba inviabilizando esse acionamento por alavanca. Então, é aí que surge como alternativa o uso do sinal mioelétrico. Então, com o sinal mioelétrico, a gente vai ter aqui um eletrodo, vou pegar aqui o eletrodo para mostrar para vocês. A gente vai ter um pequeno eletrodo, esse eletrodo ele é posicionado ali no nosso músculo e ele consegue captar diferentes padrões neurológicos para acionar diferentes movimentos. Então, aqui explicando um pouco melhor como que isso funciona, né? Então, quando a gente tem a intenção de fazer um movimento, o sinal elétrico ele vai viajar ali do nosso cérebro pela nossa medula espinal vai distribuir ali no nosso sistema nervoso periférico, e esse sinal vai chegar ali no nosso músculo como se fosse um pequeno choque elétrico. E cada um desses pequenos choques elétricos, eles vão gerar padrões diferentes, como é esse gráfico que aparece aqui no nosso desenho. Então, é algo como se fosse, eu gosto de comparar que é como se fosse aprender a tocar
um instrumento musical. A pessoa que vai usar uma prótese mioelétrica, ela precisa treinar o cérebro dela para que ela possa criar diferentes padrões de sinais mioelétricos, e esses diferentes padrões vão fazer acionamentos diferentes. E é aí que vem um dos maiores problemas que levam à rejeição. A curva de aprendizado é muito grande. E o momento, a fase da nossa vida, onde a gente tem a maior atividade de neuroplasticidade, é durante a infância. E como essa tecnologia ela é muito difícil de acesso, essas crianças, elas têm que esperar chegar numa fase adulta, onde parou a fase de crescimento, para poder ter acesso a uma prótese como essa, quando já passou esse boom da neuroplasticidade. Então, ele já não consegue aprender como usar essa prótese mioelétrica, esse paciente se frustra e acaba abandonando esse tipo de dispositivo. Então, esse é um dos problemas que a gente busca resolver. É como facilitar esse processo de aprendizagem e como deixar isso acessível para crianças, para que elas possam aprender a utilizar essa tecnologia e não abandonar quando chegar na fase adulta. Então, hoje, o nosso desafio tecnológico de criar uma prótese mioelétrica infantil, ele envolve várias áreas. Ele envolve ali a mecatrônica, que é a unificação da estrutura mecânica dessa nossa prótese com a estrutura eletrônica, a criação de um design. Esse design ele tem que ser leve, ele tem que ser bonito e ele tem que agradar essas crianças e adolescentes. E ela precisa se adaptar. A gente tem que pensar que essa criança cresce. Se ela vai crescer, a gente precisa fazer algo que ela não tenha que trocar toda hora essa prótese. Então, a gente precisa de algo que seja leve, algo que dure bastante bateria. A gente tem que pensar aqui que cada movimento novo que a gente quer fazer é um novo motor que vai ser adicionado numa prótese. Motor é algo que gasta muita bateria. Então, pensa num celular. O nosso celular tem um motorzinho que vibra. E ele dura um dia. Imagina se ele tivesse vários motores acionando ao longo do dia. Então, precisa ser leve, a bateria precisa durar o dia inteiro, precisa acompanhar o crescimento dessa criança e precisa ser sustentável. A gente não vai jogar fora essa prótese, vai ter 10 próteses ali ao longo do crescimento, a gente tem que saber otimizar de forma sustentável esse material. Então, hoje existem algumas soluções, no mundo são poucas. A gente vai ter a Linklizar, que foi o primeiro projeto open source, que surgiu ali por 2015. A HeroArm, que é um projeto do Reino Unido, começou como um projeto open source, virou uma startup. Hoje eles estão começando a comercializar essa prótese. A X-Hackaberry, que é um projeto japonês, mas que nunca entrou em etapa de comercialização, também já existe há uns 10 anos. E o nosso projeto aqui do Mon 3D. Aqui no Brasil, alguns projetos foram iniciados, mas até o momento a gente não teve nenhum projeto que chegou em um estágio de comercialização. Na verdade, dessas próteses 3D mioelétricas, a única que chegou em estado de comercialização até o momento foi a HeroArm, que é uma prótese também focada para crianças, começou lá no Reino Unido, e além da prótese, que eles tratam como se fosse um brinquedo, eles têm também o aplicativo de celular, que é o Open Bionic Sidekick, que ele serve ali para poder fazer a configuração da prótese, ver o histórico de uso e fazer o teste, a calibração muscular dessa prótese. A motivação desse nosso estudo é que hoje a gente tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. A título de comparação, a população inteira de Portugal tem 11 milhões de pessoas. A gente tem aqui no Brasil mais pessoas com deficiências do que a população inteira de Portugal. Então, é um país ali de pessoas precisando de atenção. Isso equivale a 9% da população brasileira. Dessas, cerca de 5,5 milhões são deficiências de membro superior. E 7 em cada 10 pessoas com deficiência, elas estão longe do mercado de trabalho. E o principal motivo delas estarem longe do mercado de trabalho é porque elas não tiveram acesso a tecnologias assistivas que deram essas oportunidades para elas estudarem e conseguirem trabalhar. E quando a gente pensa no contexto estadual, nós estamos aqui na Universidade Federal de São Paulo, no estado de São Paulo. Hoje é o estado que lidera as amputações de membro superior. Desde 2007, a gente registrou já mais de 79 mil amputações sendo realizadas só no estado de São Paulo.
Em 2022, quando a gente teve a volta da pandemia, teve o recorde, foi quando a gente teve o recorde de amputação aqui no estado de São Paulo, com 8 mil amputações sendo realizadas naquele ano, e isso acaba gerando uma fila de espera que pode chegar até 7 anos. E um dos motivos que essa fila de espera chega até 7 anos é o alto custo desses dispositivos. Então, a gente vai ter aqui os 3 principais tipos de próteses comerciais. Essa primeira aqui é a prótese estética, ela não é fornecida na tabela do DataSUS, ela custa R$9.000, a gente fez o orçamento com uma empresa privada aqui de São José, ela custa R$9.000. A prótese mecânica, que é aquela pelo acionamento do corpo, ela custa 25 mil. Hoje é a única que aparece na tabela do SUS, com um custo de cerca de 3,100 mil. E a prótese mioelétrica, que ela vai partir de 500 mil reais, e hoje ela não é fornecida pelo SUS. Hoje as pessoas conseguem ter acesso a esse dispositivo ou através de acordos com o INSS ou acordos trabalhistas. E essas próteses comerciais, elas são caras, são pesadas e não acompanham o crescimento infantil. Então, você imagina que hoje não faz o menor sentido você comprar uma prótese de 500 mil reais para uma criança que vai perder aquela prótese daqui 6 meses, sendo que com esse dinheiro uma prefeitura consegue comprar muitas cadeiras de rodas ali, muitas órteses que vão ajudar muitas pessoas. Então, infelizmente, acaba sendo ali decisões e essas crianças acabam ficando sem essa prótese durante o momento do desenvolvimento infantil. E isso é um problema ali que vai impactar, é tão grande que ele vai impactar 5 ODS. A gente vai ter um impacto na ODS 3 de saúde, a ODS 9 de indústria, que a nossa indústria não está produzindo essas próteses, a ODS de redução das desigualdades, que é uma grande barreira de acesso, conscientização e produção responsável, então a criança ela vai crescer, ela vai perder aquele dispositivo, e parcerias para a implementação desses objetivos. Então, o objetivo hoje do meu projeto de doutorado é desenvolver uma prótese mioelétrica infantil, que seja leve, acessível e ajustável ao crescimento, e os específicos são projetar esse sistema mecânico e o de captação dos sinais musculares, desenvolver um design que seja anatômico e leve, integrar uma interface que seja intuitiva para essa criança usar e validar com crianças que estão na fila de espera do MON 3D. A metodologia que a gente trabalha, a gente usa o Design Science Research junto com o Design Thinking, são tecnologias inovadoras no desenvolvimento de projetos, essas metodologias. A gente começa com a pesquisa, da pesquisa vai para o design, prototipa, cria o algoritmo, testa, de acordo com os testes a gente volta lá na pesquisa, faz o design, faz o protótipo, faz o algoritmo e testa. Então, a nossa metodologia de projeto, ela é circular. A gente, se precisar voltar, se a gente encontra os erros, a gente volta ali na metodologia, pesquisa de novo, entende o que aconteceu, e sempre muito focado no usuário, porque é o usuário que vai utilizar essa tecnologia. Para o desenvolvimento do protótipo, a gente trabalha com 3 tecnologias principais, que é o CAD, que é o design assistido por computador, o CAI, que é a simulação desse design, e o CAM, que é a manufatura digital, que é, no caso, a gente trabalha com impressão 3D. Então, para desenvolver esse protótipo, a gente precisa primeiro fazer um estudo biomecânico, depois desenhar, fazer a manufatura aditiva, montar a microeletrônica, analisar esses sinais neurológicos que são medidos pelo sensor, criar um algoritmo de controle para que esse motor da prótese ele possa acionar dependendo desse sinal e, por fim, realizar um teste clínico. Para isso, a gente utiliza vários recursos de software, a gente está usando o Fusion 360, tanto para desenhar quanto para simular, o Bambu Studio para fazer a simulação da manufatura digital, o Arduino IDE para fazer a programação e o Figma para criar o nosso aplicativo. Para a manufatura do protótipo, a gente tem uma impressora Bambu Lab X1 Carbon e 2 tipos de material. Um é o PLA, que é um material biocompatível, um plástico biocompatível, e o TPU, que é como se fosse uma borracha, para a gente poder fazer peças flexíveis. Na parte eletrônica, a gente está usando um eletromiógrafo seco, para não ter que ficar jogando fora toda hora o eletrodo. Um microcontrolador, que é como se fosse um pequeno computadorzinho que vai controlar isso, chama SP32. O motor, que é um motor de drone, e uma telinha,
que a ideia é que a telinha seja como se fosse um smartwatch na tela, no braço aqui da nossa prótese. Aqui desses componentes, hoje o mais caro que a gente tem é o eletromiógrafo. Ele não é produzido no Brasil, a gente tem que importar da China, e esse preço ele é bem flutuante, ele vai variar de 200 a 500 reais. A gente tem também uma rede interdisciplinar internacional de parceiros atuando nesse projeto. A gente vai ter a Lindsay, que é a minha startup, o Laboratório de Órteses e Próteses, a Universidade do Vale do Paraíba, que tem uma clínica de fisioterapia, a Westfälische Hochschule na Alemanha, onde a professora Maria Elisete está agora, e o Mão 3D, entrando com os pacientes, além do fomento. Então, hoje eu tenho uma bolsa de doutorado do CNPq, e nós temos também uma bolsista de iniciação científica atuando no projeto, além do fomento do FINEP para aquisição dos equipamentos e otimização do laboratório, onde a gente está na meta 5 ali de desenvolvimento de próteses e órteses personalizadas. Agora, começando a mostrar os nossos resultados parciais. Então, a gente partiu de um design open source, foi aquela Linked Lizarn. Esse projeto eu fiz durante o meu TCC. Então, eu peguei esse projeto, fiz a simulação com diferentes materiais e encontrei uma série de falhas. Essas regiões vermelhas que aparecem aqui nessa análise de elementos finitos, que é a análise de engenharia que a gente faz no computador, ela mostra onde a peça tem fragilidades. Então, eu melhorei esse design open source. No começo, a gente imprimia, ele quebrava com muita facilidade. Então, a gente fez essa otimização e acabou gerando um novo modelo. Acabou criando um novo, com um design bem diferente. Depois, a gente fez a impressão 3D desse modelo. Com a impressão 3D desse modelo, a gente teve que testar os cabos. Então, a gente comprou vários tipos de cabos diferentes, de linhas de pés, fez o teste com o manômetro para ver qual que teria a menor força. Por quê? Menos força para a gente puxar significa menos energia elétrica. Então, significa que a gente vai gastar menos bateria. Então, a gente fez esse primeiro estudo para reduzir o máximo de atrito nessa região. Depois que a gente otimizou aqui os cabos e otimizou o atrito, a gente montou o sensor do eletromiógrafo para poder captar esse sinal de eletromiografia. Então, aqui na telinha ele mostra, inclusive, em tempo real, a variação do sinal de eletromiografia. Depois disso, a gente montou o nosso primeiro protótipo, fazendo a integração eletromecânica. Apesar da otimização, hoje esse nosso motor ele consegue movimentar apenas um dedo. A gente vai precisar ou otimizar um pouco mais esse sistema, ou comprar um motor um pouco mais caro, e motor realmente é muito caro. Esses motores de drone, eles chegam, na verdade, a ser até mais caro que o eletromiógrafo. O motor que eu realmente queria comprar, ele custa uns 500 reais. Aí eu estou primeiro testando com os motores mais baratos, para ver se o sistema vai funcionar, e aí, no final, a hora que tiver montadinho legal, aí a gente compra esse motor de 500 reais. Agora a gente está trabalhando no encapsulamento, então se você for ver aqui, a nossa eletrônica ela está toda para fora, né? Então aqui agora a gente está encontrando o tamanho mínimo que essa eletrônica a gente vai conseguir posicionar. Então quando a gente achar o tamanho mínimo da eletrônica, a gente vai saber o tamanho mínimo da nossa prótese. Então a gente começou aqui já a fazer esse encapsulamento, a organizar a nossa eletrônica aqui dentro. A bolsista de iniciação científica, a Gabi, ela está auxiliando principalmente nesse processo, aqui já a montagem, né, a impressão. Então, primeiro a gente sempre faz tudo, sempre pensando em sustentabilidade. A gente primeiro faz no software, funcionou no software, aí a gente parte para a impressão 3D para validar. Agora a gente está trabalhando também na modularização desse design, então a gente fez aqui uma pecinha para facilitar essa conexão. Então a ideia é que como essa criança ela vai crescer, ela vai ter peças ali que ela consegue trocar, ela pode ter uma mão que ela troca também, por exemplo, ela vai jogar ping-pong na escola, vai jogar tênis de mesa na escola, ela troca a mão para poder segurar ali a raquete. Então, a gente está pensando também nessa possibilidade. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o encapsulamento, que é o tamanho mínimo que a gente quer chegar, mas a gente está trabalhando num outro design, que vai ser as tampas, né, que vão por fora, que a ideia é como se fosse um Lego ali, algo modularizado, que essa própria criança ela vai aprender a montar. Como a Hero tem um aplicativo, né, aquela prótese que eu mostrei para vocês do Reino Unido, a nossa tem um aplicativo também.
Então, a gente começou a desenvolver o Pulso, que é o aplicativo de telereabilitação. Então, esse microcontrolador que a gente colocou aqui dentro da prótese, ele consegue se conectar por Bluetooth com um celular. Então, a partir disso, a gente está desenvolvendo um aplicativo para auxiliar a criança, o profissional da saúde e o cuidador nesse processo de treinamento, autonomia, auxílio no crescimento e prontuário dos dados desse paciente. Então, o primeiro módulo desse aplicativo é a conexão Bluetooth com o celular. Então, a gente pode criar aqui a conta, pode ser tanto o profissional da saúde, o adolescente ou o familiar. Ele faz a busca do dispositivo no Bluetooth. Se é uma criança biamputada, então ele tem a prótese esquerda, a prótese direita, ele consegue identificar as duas próteses aqui no Bluetooth para parear. Fez o pareamento, e aí ele vai aparecer aqui o dashboard, onde ele encontra quantos treinos ele fez essa semana, como que está a bateria dessas duas próteses dele, e quando foi o último treino, e um botão para ele começar a treinar. O primeiro treino que a gente criou foi o treino de pinça. Então, aqui a ideia é estimular, fazer uma neuroestimulação visual, onde a criança vai ver o movimento. Então, no aplicativo, isso é uma animação que fica fazendo esse movimento. Então, aqui ele tem que ajustar a força de acordo com o que é indicado. Então, aqui no primeiro passo, está começando, né, o joguinho, ele está com o braço relaxado. Então, ele tem que ajustar a força na zona verde, que seria a força ideal para fazer o movimento de pinça. Se ele fizer uma contração muito forte, a animação ela vai mudar aqui, vai ficar uma mão apertando forte e falando para ele relaxa um pouco. Então, aqui a ideia é encontrar esse mínimo e esse máximo de contração que tem no sinal dessa criança e a gente ir modularizando o uso da prótese de acordo com ela. Então, aqui a ideia é que a própria prótese ela consiga aprender com o padrão fisiológico do sinal dessa criança. Então, o objetivo aqui é ele deixar no meio, que é o padrão ideal para ele fazer esse movimento de pinça. Esse treino, ele pegando o jeito no treino, ele vai ter o 1000 desafio. Então, o que é o 1000 desafio? Aqui ele precisa fazer os 3 tipos de contração. Ele precisa deixar leve, precisa apertar e precisa contrair. Só que em movimentos distintos. Aqui é para a criança aprender a controlar esse movimento. Então, aqui quando está no verde, ela acertou, continue assim. Agora o próximo ela tem que fazer um pouco de mais força no vermelho, acertou, mais um ponto. Aí agora ele tem que relaxar, ele vai para o amarelinho, ele conseguiu acertar. Se ele errar, eu acho que o próximo ele vai errar. Aí, ó, desceu para o verde, ele não conseguiu fazer força suficiente, ficou na beirinha do amarelinho. Então, quase lá, os erros acontecem. Então, a gente pensou em colocar mensagens também que vão auxiliar essa criança para ela querer continuar nesse processo de reabilitação. Por isso que a gente gamificou todo esse processo. Além disso, a gente tem o módulo ali de bem-estar, alarme e progresso. Então, no final do exercício, a criança ela fala aqui como que ela se sentiu, ela recebe uma mensagem personalizada de acordo com o que ela respondeu. Então, no caso, ele estava muito cansado, então treino pesado, né? O descanso também faz parte da evolução. O profissional da saúde, na consulta, ele consegue planejar esses treinos. Então, aqui no caso desse paciente, ele faz 3 treinos de pinça por semana, na segunda, na quarta e na quinta, às 4 da tarde. E no sábado, às 10 da manhã, ele faz o 1000 desafio, onde ele se desafia a fazer padrões diferentes. Qual que é o objetivo? O objetivo é ir desbloqueando movimentos. Então, à medida que ele vai aprendendo esses movimentos, ele vai aprendendo a controlar no jogo, ele vai criando essa neuropercepção para criar diferentes padrões e a gente desbloquear no futuro novos movimentos na prótese. Esse nosso projeto, ele foi premiado no ano passado, então a gente apresentou ele já no Congresso Brasileiro de Biomecânica. Foi o primeiro congresso que a gente apresentou os resultados como pôster. Ele foi premiado no congresso, ganhou o prêmio de pôster, e nós também ganhamos o 2º lugar no simpósio de inovação aqui da Unifesp. A gente não tinha o aplicativo ainda, estou ansiosa para começar a temporada agora de congresso, que a gente vai ter mais uma coisa legal para mostrar. Inclusive, aqui hoje é a primeira vez que a gente está mostrando esse resultado do aplicativo, a gente não tinha mostrado ainda. E os resultados esperados
que é uma das coisas mais importantes para a gente, é conseguir chegar nas pessoas. Então, a gente quer levar essa tecnologia da universidade para a sociedade. Hoje a gente está ali numa TRL3, que é uma maturidade tecnológica de nível 3 do nosso projeto, onde a gente está em pesquisa aplicada, fazendo experimentação, criando design, fazendo prova de conceito, mas o nosso objetivo, ao final desse projeto, é avançar para uma escala 5, onde a gente quer fazer um teste em escala piloto com esses pacientes na fila de espera do Mão 3D e fazer um teste em ambiente relevante, onde a gente consiga replicar. E, ao final, nós queremos chegar com um protótipo original, com esse teste clínico, publicações científicas e publicação de patente, que a gente vê que esse trabalho ele tem potencial também de publicação de patente aqui para a nossa universidade. As referências, as principais referências que eu usei aqui nessa apresentação. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui, principalmente ao CNPq e o FINEP pelo fomento desse projeto, a toda a rede que faz parte aqui do nosso núcleo de saúde digital, que faz esse nosso núcleo de saúde acontecer, e não se esqueçam de seguir no Instagram, o Instagram do nosso núcleo de saúde digital, o Instagram do Mão 3D também do nosso laboratório. Muito obrigada a todos e todas. Abro agora aqui para quem quiser fazer pergunta. Muito obrigada, Tabata, pela palestra. Acho que ficou bem claro aí a necessidade, né, da demanda que a gente tem. A gente sabe que a prótese mioelétrica, ela vai atender a uma parcela muito pequena da população, que é aquela parcela da população que tem necessidade de uma prótese e, por algum motivo, não se identificou com uma prótese estética ou com uma prótese mecânica, mas é uma parcela da população que tem que ter esse acesso, né, de deixar mais. Mas, por outro lado, é uma parcela da população que está muito desassistida, né, que ela não tem nenhuma outra opção, principalmente no contexto aí das crianças, que a gente sabe que pelo SUS a criança tem muita dificuldade de conseguir uma prótese, justamente pelo fato dela ficar na dependência de ter uma outra prótese, né, quando ela cresce. Eu vou pedir para que vocês fiquem com as câmeras, quem entrou aqui, que está aqui com a gente. Essa palestra está sendo gravada e vai ficar disponibilizada também no canal do YouTube, depois a gente vai divulgar aqui. E eu queria saber se tem alguma pergunta, pessoas que têm interesse em fazer alguma pergunta aqui para a Tabata, para a gente começar uma discussão sobre esse assunto. Tabata, você podia falar, por exemplo, de um ponto de vista mais prático, qual é o principal problema hoje? Por que a gente não tem ainda nenhuma universidade, uma empresa ou alguém que se disponibilizou a ter uma prótese mioelétrica disponível no mercado hoje no Brasil, especificamente no Brasil? A gente é muito dependente do importado. A gente tem dois principais problemas. O primeiro é que é algo muito complexo e ele envolve diferentes áreas do conhecimento. Então, eu acho que primeiro você tem que ter a consciência de que você não vai fazer uma prótese mioelétrica sozinho. A pessoa que falar assim, sozinho, a minha empresa, a minha startup vai fazer uma prótese mioelétrica, você não vai, porque a gente precisa ali de realmente áreas diferentes do conhecimento. As pessoas têm dificuldade, né, de trabalhar, principalmente ali uma pessoa da área da saúde, com uma pessoa da engenharia, uma pessoa do design, então a gente acaba tendo essa barreira. E o segundo é o tamanho do mercado. Como a professora falou, é uma coisa muito cara e que ela vai resolver o problema de pouquíssimas pessoas. Por isso aí que a gente entende por que custa R$500 mil hoje uma prótese mioelétrica no mercado. Porque a gente vai ter uma empresa ali com 5 funcionários altamente qualificados, trabalhando por 6 meses para fazer uma prótese para uma pessoa. Então, essa única pessoa, ela acaba tendo que pagar a conta dessa equipe inteira. Então, se for depender da iniciativa privada, ela não vai sair. Ela é algo que é de altíssimo risco, tem uma necessidade de investimento muito grande. Se não for um investimento do Estado, se não for universidade pública, se não for o SUS investindo nisso, é um problema que não vai ser resolvido e é por isso que não foi resolvido até agora, que a empresa vai quebrar e ela não vai conseguir resolver. E você acha que as novas tecnologias, o que a gente tem hoje, que a gente não tinha há 10 anos atrás, pode acelerar esse processo, pode facilitar esse acesso?
Com certeza, com certeza. A gente consegue, primeiro, diminuir o custo de fabricação. Hoje, o parceiro que a gente tem aqui em São José, ele faz o gesso dessa prótese, manda para fora do país, e aí tem que esperar o pessoal lá fora do país receber esse gesso e fazer esse processo. Hoje, com tecnologia, a gente já consegue pular essa etapa fazendo o escaneamento 3D desse paciente. Então, mesmo que for mandar para fora do país, a gente manda um e-mail, a gente não manda um arquivo físico. E a fabricação. Então, hoje, os processos tradicionais ali de fabricação, eles são muito caros. Não é que eles são caros, as máquinas são caras. A gente fala de máquina de injetora ali, que vai custar, a injetora vai custar 1 milhão, e o molde da injetora vai ser mais 1 milhão. E esse molde de 1 milhão, ele só vai servir para fazer aquela única peça daquele único tamanho. Então, se a gente for ter um tamanho PMG, a gente já precisa de 3 moldes. Então, a gente já precisa de 3 milhões só para ter 3 tamanhos diferentes. Hoje, a gente tem uma impressora que custa 20 mil reais. Pode parecer caro uma impressora 3D de 20 mil reais para quem está entrando nesse mundo. Mas quando a gente compara só com o molde, que custa 1 milhão, isso já diminui bastante hoje o nosso processo de fabricação. Muito bom. Tabata, agora passando para o outro lado, a gente tem também uma certa romantização da capacidade da prótese mioelétrica de suprir as necessidades de funcionalidade de quem usa. Né? A gente já teve até casos de pessoas que receberam prótese mioelétrica e, por fim, elas não usam. Mas, por outro lado, existe uma quantidade de pessoas que sonham com a mioelétrica, que é o sonho ter uma mioelétrica, e elas acham que a mioelétrica vai resolver todos os problemas de funcionalidade, né, do membro superior. Hoje a gente tem essa grande frustração, porque a internet, principalmente, ela vende como sendo altamente tecnológico, né? É algo que movimenta muito a nossa curiosidade, a tecnologia que reproduz o ser humano. Então, a gente vê um vídeo na internet daquilo funcionando e fica fascinado. Só que, como eu mostrei ao longo da apresentação, o processo de aprendizado, ele não é fácil. Assim como não é todo mundo que sabe tocar um violão, mesmo uma criança, você pega uma criança ali de 10 anos de idade, dá um violão para ela e faz ela fazer aula de violão todo dia. Não é certeza que ela vai aprender a tocar aquele instrumento. Isso é a mesma coisa que acontece com a prótese. A gente vai ter ali um processo de aprendizado que é uma curva longa, não é todo mundo que tem essa facilidade de aprendizado, a criança ela aprende muito mais rápido, mas o adulto, ele dificilmente ele vai conseguir aprender um novo idioma. Então, é quase como aprender a falar um novo idioma. Você está aprendendo a falar um novo idioma com a movimentação do teu músculo. Então, é por isso que as pessoas se frustram, porque elas recebem, elas pagam, elas juntam um dinheiro ali, tem gente que faz vaquinha, que junta 1 milhão de reais para poder comprar as 2 próteses, e quando chega aquele dispositivo para ela, primeiro, é difícil de usar. A primeira vez que ela usa, ela se frustra, porque ela não consegue fazer, ela mal consegue fazer uma pinça. O segundo ponto é muito pesado, porque a gente tem a bateria, a gente tem os motores. Quanto mais movimentos a nossa prótese tem, mais bateria e mais motores ela precisa ter. Então, e mais difícil ela vai ser de aprender. Então, é esse ciclo de coisas que fazem com que as pessoas acabem se frustrando. E aí, quando você começa a pesquisar, começa a usar, você entende que é bem mais embaixo, e aí as pessoas acabam abandonando a prótese. Tá, e nesse conceito ainda de frustração, a gente tem também, por outro lado, os pesquisadores que querem desenvolver uma prótese mioelétrica, né? Então, é um tema que gera um fascínio muito grande, principalmente na engenharia biomédica. Qualquer evento de engenharia biomédica, a primeira foto, a primeira ilustração que você vai ver é uma prótese, né? Uma prótese mioelétrica. Mas essas pessoas se fascinam muito, querem muito trabalhar na área, mas elas não chegam a desenvolver algo que seja realmente aplicado, que vai ter um TRL ali mais alto. O que impede que isso aconteça? Porque interesse tem, né? As pessoas têm um interesse inicial, mas onde é que para? Onde é que, na tua opinião? Eu acho que o interesse para no valor econômico, é na questão econômica mesmo. Tem esse fascínio justamente porque é um dos maiores problemas da engenharia biomédica que há décadas, há séculos, né, a gente está tentando resolver e ninguém conseguiu resolver. É muito mais... eu acho que é tão difícil quanto fazer um avião, na real. Fazer uma prótese, eu acho que, na verdade, é mais difícil, porque a nossa cidade é que ela faz avião, mas não faz prótese. Eu acho que é até mais difícil.
de fazer, e o custo acaba sendo a mesma coisa. A hora que você começa a desenvolver e vê que você precisa dispensar um dinheiro, e não é só o dinheiro, você precisa estudar muitas coisas para entender aquele conceito. Você precisa Tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe. Aí você vai ter que estudar eletrônica, vai ter que estudar programação, vai ter que estudar mecânica, vai ter que estudar fisiologia. Então, as pessoas acabam desistindo. Mas também não tem uma questão de que a pessoa, quando está desenvolvendo pesquisa, ela vem com uma expectativa muito alta, de que vai fazer a prótese, que vai ter todos os graus de liberdade, que vai reproduzir todos os movimentos. Sim, isso é uma coisa que a gente identificou na literatura também. A gente tem vários projetos conceituais de próteses de 26 graus de liberdade. Então, você tem várias, você vai ver na literatura ali nos artigos, eles chamam de prótese. E é um negócio desse tamanho, assim, ó, um negócio gigante, assim, é maior do que eu, um negócio desse tamanho, cheio de motor, que tem 26 motores, é um negócio ali que você não consegue colocar numa pessoa. Então, eu vejo que aqui isso é influenciado pela robótica também, né? A gente pensa pela questão da reabilitação. Para a gente, da reabilitação, aquele trambolho com 26 graus de liberdade é inútil. Mas se você pensa numa indústria que quer substituir ali, que quer colocar um braço robótico, para essa indústria, essa pesquisa ela acaba sendo muito boa. Eu acho que é aí que dá o problema também. A indústria ela paga R$500 mil por um braço robótico que vai fabricar coisas para ela. As pessoas, elas dificilmente elas vão pagar R$500 mil numa prótese que é difícil de usar. Então, eu vejo que o mercado ele vai muito para esse lado também. Ele acaba indo para esse lado mais da indústria, né, que dá mais dinheiro. Do retorno, né? Meu próprio marido já falou isso para mim várias vezes. Ele falou: você está fazendo prótese, por que você não vai fazer braço robótico para vender para a Embraer? Porque a proposta é a gente quer resolver o problema das pessoas, né? Senão ninguém resolve, né? Porque até agora ninguém resolveu. Tá, tem algumas perguntas aqui. Tabata, tem uma pergunta do William, ele perguntou se as próteses mioelétricas que você está desenvolvendo, qual material você está usando? Tá. O material agora, como eu estou em fase de prototipagem, eu estou usando o PETG, mas eu acabei não colocando aqui na apresentação. A gente fez no começo do projeto uma revisão sistemática de materiais. Aí a gente simulou a cara do Paulo. O material perfeito é o nylon com fibra de carbono. O nylon com fibra de carbono é o melhor ali. A gente fez todas as simulações, toda análise teórica, ele é o melhor, mas hoje ele é um material que custa R$1.000 o quilo dele. Então, a gente está prototipando primeiro com o PLA, porque o PLA também é um material biodegradável. E a hora que a gente for chegar na produção da prótese para testar com o usuário, a gente vai fazer com nylon compósito com fibra de carbono. Legal. A Beatriz, ela perguntou assim, como foi para você ver a prótese funcionando pela primeira vez e saber que no futuro próximo estará ajudando quem precisa? Cara, foi muito legal, assim, aqui no laboratório, a gente estava aqui, né, tava um pessoal aqui no laboratório, a hora que ela funcionou, acho que a gente até chorou, a gente ficou numa festa que foi uma alegria. Isso que mexeu um dedinho, assim, a gente fez uma festa aqui no laboratório com a gente dedo. Agora, a hora que essa prótese estiver realmente funcionando, mas ao mesmo tempo, eu tenho essa dúvida se a gente realmente vai conseguir ajudar quem precisa, se a gente vai conseguir, de fato, baratear esse dispositivo numa forma que ele realmente vai chegar para muitas pessoas. Eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar, que não vai ser no final do meu doutorado que a gente vai chegar numa prótese comercial que seja barata e acessível para todo mundo. Mas eu acho que o doutorado ele envolve um desafio que é algo que tem que ser original, né? Então, e nem sempre o doutorado ele gera uma aplicação imediata ou durante o doutorado, porque ele é um desafio grande, senão não seria um doutorado, né? Seria você mesmo começou a trabalhar com prótese no TCC, né? E a gente viu que tinha muitas ramificações, muita coisa para fazer, o tanto que avançou, né, de lá para cá. E esse desafio, então, ele vai, eu acho que essa frase também, ajudar a quem precisa, ela é muito geral, né? Muitas pessoas, a gente vê que muitas pessoas que têm deficiência de membro superior, elas ficam muito felizes em saber que a gente está tentando, que a gente está buscando uma solução, e é claro que isso não vai resolver o problema do dia a dia dela, mas alguém tem que fazer, e a gente está buscando fazer para encontrar alguma solução nesse sentido. E isso pode motivar também que outras pessoas continuem, né, também nessa busca. Tem uma pergunta aqui da Paula,
Então, a Letícia perguntou se você considerou mais desafiador a escolha do modelo da prótese ou as adaptações feitas recentemente. O maior desafio, Lê, para mim, não está sendo nem a adaptação, nem a escolha do modelo. Tá? O maior de todos, no começo, foi o sensor. Nossa, o sensor, eu quase fiquei louca com esse sensor. Até que a gente trocou, a gente começou ali com um sensor molhado, quando trocou para o sensor seco, mudou a vida, assim, mudou completamente a vida. Então, a hora que trocou o sensor, melhorou muito. Agora, a gente está tentando colocar a parte eletrônica, ela está aqui nesse potinho. Eu sei que nesse potinho ela já cabe, mas a gente está tentando encontrar agora qual que é o menor tamanho. A hora que a gente finalmente conseguir fechar esse menor tamanho, a minha expectativa é que ele fique mais ou menos esse bloco aqui, ó, o menor tamanho. A hora que a gente finalmente conseguir fechar esse menor tamanho, aí eu vou começar a me preocupar com o design. Eu estou me segurando para não mexer no design, às vezes eu abro o Fusion lá, eu começo a desenhar. Eu até desenhei, eu mostrei para vocês aqui umas próteses que eu desenhei, que nem era para eu ter desenhado ainda, mas, mas dá aquela ansiedade, né, de fazer, de desenhar. Mas o primeiro problema que eu preciso resolver é o sistema mecânico, o sistema mecatrônico, né? A hora que eu conseguir fazer a mecânica, o acionamento da mão e a eletrônica caber dentro daquele pequeno espacinho, aí eu vou poder começar a desenhar a prótese, pensar no modelo e nessas adaptações. Em colocar isso no braço de uma criança e começar a reabilitação, aí já entra a parte psicológica, entra a parte da fisioterapia, da biomecânica em si, e da TO também, e aí já muda, né? Já é um outro sistema de preocupação. A Paula perguntou, ela falou que ela viu que você pretende usar o TPU, né, o material TPU, que é um material flexível, da Recreus, na sua prótese, que se eu não me engano é da Espanha, se existe a possibilidade de usar o material nacional no futuro, ou não existe a possibilidade do TPU nacional com a mesma flexibilidade e resistência? Hoje eu uso o TPU, mas no futuro eu não quero usar ele não, na verdade. Ele dá bastante ele fica aqui nas articulações da prótese para poder fazer esse movimento, esse TPU. Hoje eu uso ele, nas nossas próteses tradicionais, as mecânicas, a gente usa um elástico de borracha de dentista. Eu também tenho pavor desses elásticos, porque eles dão muito problema, o TPU dá muito problema. Então, na verdade, a hora que eu for começar a desenhar essa mão de fato, eu vou eliminar esse TPU. Porque ele Achar uma outra alternativa. Eu vou achar uma outra alternativa, porque é difícil de montar na hora de montar. Essa é a parte mais difícil, Letícia. A parte mais difícil é enfiar o TPU aqui dentro da mão, ó. Aqui foi o que eu mais sofri, foi colocando esse TPU aí dentro. Mas o nacional hoje ele é muito duro, a gente não encontrou um que é mole o suficiente. Antes a mão ela nem funcionava, essa foi outra questão. A gente não conseguia fazer a pinça quando a gente usava o TPU nacional. Aí a gente trocou para o TPU importado, e até aqui eu não sei se dá para ver, mas tem cores diferentes. Ó. Aqui tá amarelo e aqui em cima tá azul. Mas isso não é por estética, não. É porque o amarelo ele é mais durinho. Quando eu coloquei o TPU mole aqui no amarelo, o dedo ficava caindo. E o de cima é o TPU mais molinho, porque ele acaba simulando como a nossa própria mão funciona. Então aqui as nossas articulações aqui em cima, elas são bem molinhas. E essa nossa aqui, a falange da base, ela é durinha. Aí teve esse teste que a gente fez também, né? Com o TPU nacional não funcionou, e aí com o internacional a gente acabou misturando duas durezas diferentes para poder fazer a imitação do movimento da mão. O André fez uma pergunta aqui para você, que ele queria saber quais cuidados os pesquisadores e profissionais precisam ter para não ampliar as desigualdades sociais, devido ao aprendizado, recursos financeiros necessários para viabilizar a operação, estrutura, equipamento, etc. Como encontrar um equilíbrio para todos esses fatores que podem ser limitantes? É o Design Science Research. A gente usa essa metodologia principalmente porque a gente faz uma coisa que é o design focado no usuário. Então, antes da gente começar a desenvolver qualquer coisa, a gente vai falar com essas pessoas. A gente vai entender ali o que essa pessoa necessita, o que ela tem poder de compra, o que ela pode comprar, o que é a realidade dela, onde ela vive.
Então, a gente começa a criar uma tecnologia que seja pensada nessa pessoa. Então, é por isso que hoje eu não trabalho pensando numa prótese de 26 graus de liberdade. Porque eu sei que, primeiro, eu sei que essa criança ela não vai aprender a usar esses 26 graus de liberdade em um ano de uso da prótese. Ela não vai dar nem tempo. Em um ano, em 6 meses que ela vai crescer, não vai dar nem tempo dela usar aqueles 26 graus de liberdade. Ela vai sair de 0 graus de liberdade para 26. Não vai. Não vai. Ela não vai. Então, o primeiro ponto é isso, é o design centrado no usuário. É a gente estudar ali, ter empatia, entender quem é o nosso público-alvo, quais são as limitações do nosso estudo, antes da gente começar a desenvolver qualquer coisa. Porque se a gente não faz isso, a gente vai chegar lá no final e desenvolver uma super tecnologia, mas que aquilo não vai resolver o problema de ninguém. Só vai frustrar mais as pessoas, ampliando essa desigualdade social. Tá certo. Mas alguma coisa, Tabata, que a gente não comentou, que acho que você queria, acho interessante falar? Senão, acho que a gente vai encerrando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Mas eu acho que foi... Tem uma do Kaique. Eu pulei a do Kaique? Tá aqui embaixo, tá? Gostaria de saber, da sua visão, se seria útil e como o uso da IA pode auxiliar no processo de aprendizagem e adaptação do uso da prótese. Perfeito. A IA eu quero usar exatamente nessa etapa aqui do exercício. Então, enquanto ele está fazendo esses exercícios, o nosso aplicativo está captando os dados do próprio paciente. Então, aqui a gente consegue saber qual é o limiar mínimo de contração, qual que é o limiar médio e qual que é o limiar máximo. Então, a partir desses próprios movimentos que o paciente faz enquanto ele está jogando, a gente vai captando esses dados e a ideia é usar isso numa inteligência artificial para modularizar o próprio algoritmo de controle da prótese. Então, vai ser um ganho aí imprescindível, né? Porque sem isso daí, o processo iria ficar mais lento e iria ficar em aberto aí algumas questões. Hoje a HeroArm já faz isso. Hoje aquela que eu mostrei, a inglesa do Reino Unido, eles já fazem isso, mas não é gamificado igual o meu. É um processo mais chato ali. Que é menos interessante, principalmente para a criança, né, que está aprendendo. Isso. Tá ótimo, Tabata, a gente pode fazer aqui um compromisso de daqui a uns 6 meses, você volta de novo, e aí atualiza aí como é que está o andamento do projeto, tá? Espero que corra tudo bem. Sucesso. Mais nenhuma pergunta, eu acho que não tem. Muito obrigada. Tá certo, pessoal, muito obrigada. A todos vocês que assistiram, participaram, muito obrigada. Bom dia.